12 minutos. Eu vou ter uma tolerânciazinha, mas se a gente puder... Que é para ter espaço para as pessoas poderem fazer perguntas depois, no final. Tá? Andréa, seja bem-vinda. Bom, primeiramente, queria agradecer aqui ao André Esteves, né, o grande, enfim, idealizador e que vem a cada edição promovendo um evento cada vez melhor. Eu fico muito surpresa quando eu cheguei, eu adorei a arte criada, o espaço. Então, estão de parabéns toda a equipe aí do Onda Azul pela organização do evento Cidades Verdes, que já é um evento que, de fato, reúne aí os principais especialistas, pensadores, e a gente vê a casa cheia, e isso é muito bom. Bom, primeiramente, eu tinha até preparado uma apresentação, mas eu vou seguir trazendo aqui, talvez, aproveitando que eu sou a primeira, uma contextualização, né? O tema da nossa mesa trata justamente sobre a importância da gente promover essas cidades que nós tanto queremos, né? Cidades resilientes, cidades limpas, adaptadas à questão, principalmente, da mudança climática, para que a gente consiga, né, ter cada vez mais qualidade de vida. Então, entrando na questão que eu acho que é crucial, né, nós, da academia, nós trabalhamos muito não só realizando estudos, diagnosticando os problemas das cidades, mas também propondo soluções. E essa é a parte importante, né? Então, a gente precisa sair do campo de estudos, identificar os problemas que já são recorrentes e conhecidos por todos nós nas cidades. Todo mundo aqui quer ter um transporte público eficiente, limpo, quer ter áreas verdes, cidade limpa, qualidade de vida. Quem não quer? Todos nós queremos. Então, quais são os desafios, de fato? Como é que a gente consegue transformar todo esse desejo, né, que as populações das cidades vêm, né, manifestando, de viver em cidades mais saudáveis? E aí a gente se depara, de fato, com os grandes desafios aqui, passando rapidamente, né? A gente tem a questão dos resíduos sólidos, plásticos. Então, a gente ainda tem no Brasil mais de 50% dos municípios ainda com lixões, né, a céu aberto. A questão do esgoto, que cada vez mais, quer dizer, as cidades, a gente vem tendo mais pressão, né, ou seja, a densidade demográfica aumentando, cidades adensadas, com todos esses problemas que a gente já conhece bem. Poluição do ar, principalmente pelo setor de transporte e indústria, a poluição sonora. Então, assim, para a questão de poluição sonora, a gente tem visto, né, que o estímulo ao transporte e à eletrificação ela ajuda a atacar um pouco essa questão de poluição urbana e poluição sonora, poluição visual, né, excesso de outdoors, luzes. Então, tudo isso, de fato, mexe com o ecossistema e a nossa vida no dia a dia. De fato, né, como eu falei, quando a gente pensa em cidade, nós temos alguns setores que são considerados setores-chave, né? Hoje a gente vai ter aqui colegas que são especialistas também no tema transporte, né? Então, perpassando aí pela questão da mobilidade urbana, de fato, a gente sabe que as nossas cidades vêm sofrendo uma série de impactos com mudança no uso da terra, né, essa limitação do transporte, ou seja, a imobilidade, como a gente vem falando, de pessoas, fluxos de mercadoria, congestionamento, infraestrutura deficiente, né? Então, de fato, a gente precisa avançar nesse repensar das cidades. Então, isso perpassa por investimento, perpassa por recursos, né? A gente fala humanos e financeiros, uma gestão, uma governança adequada, transformar todas essas políticas, que nós até temos boas políticas, mas em ações, para a gente observar na prática essas transformações e, de fato, monitoramento e transparência. A população ela precisa estar engajada desde o início, né, na consulta, na tomada de decisão e na transparência desses investimentos públicos que são feitos nas cidades. Então, a gente vive, como eu mencionei, problemas crônicos que, de fato, a gente precisa atacar. Então, a gente precisa também discutir em cidades um novo modelo, né, de desenvolvimento pautado muito na economia circular. Nós temos discutido bastante novos modelos de negócio, por exemplo, para a questão do transporte, da eletrificação, pensar na segunda vida de bateria, né, como a gente tornar as cidades, né, mais smarts, no sentido de mais inteligentes,
utilizando a energia da melhor forma possível. Basicamente, além do setor de transportes, né, vale destacar a importância do setor de energia. Então, não tem como nos afastarmos da transição energética urgente e justa. Então, de fato, a gente deve promover essas cidades de baixo carbono, não só cidades verdes, como cidades azuis, né, nessa nova economia verde e azul nas cidades. A indústria, transporte e energia, como eu falei, né, a gente precisa, de fato, ter as ações, ou seja, planos de mobilidade urbana, pensando num transporte de baixo carbono, numa infraestrutura mais adaptada. Outra barreira que a gente vivencia hoje é a questão da eletrificação, mais uma vez tocando, né, no assunto. A infraestrutura ela ainda é muito deficiente, então a gente precisa avançar para promover um transporte limpo em regulação, recursos financeiros, né? A gente precisa, de fato, pensar certificação de bateria. Hoje a gente fala muito né, fazendo a conexão de energias renováveis, mas como armazenar essa energia, pensando nesse segundo uso. Isso tudo é muito importante, a gente precisa estar discutindo nas cidades. Então, saindo do tema mitigação, né, só para frisar aqui, que é tornar as cidades de baixo carbono, ou seja, mais limpas, mais eficientes na parte de energia e transporte, por exemplo, eu entro agora no tema adaptação, que é muito importante. Então, nós estamos vivenciando cada vez mais eventos climáticos extremos, mas cada vez mais